Voltamos com o programa Gestão em Foco. Encerramos o bloco anterior falando das possibilidades de articulação dos nossos municípios para tomarem ações, para buscarem soluções em comum. E, professor, falávamos, até nós estávamos aqui conversando no nosso intervalo, sobre de quem deve partir a iniciativa quando parece que vivemos um momento em que estão todos os municípios estagnados, apenas talvez discutindo algumas ações em comum, mas sem buscar efetivamente essas soluções. O que deve ser feito? Muitas vezes são os próprios cidadãos que se articulam em associações, né? E eles buscam até fomentar que o Ministério Público tome alguma ação. E isso é uma das formas que pode ocorrer. No caso, por exemplo, dos aterros sanitários. Como é que eles foram implementados em Santa Catarina, né? Então, até 2001, só 37% dos municípios estavam regularizados, não jogavam lixo a céu aberto. O que aconteceu? A sociedade começou a se articular e a instigar o Ministério Público para que ele tomasse uma ação, para que ele fizesse uma ação nesse sentido. Então o Ministério Público fez. E o que ele deu um prazo para que os municípios se adequassem. Em 2004, a gente já tinha um percentual de cerca de 90% dos municípios já haviam se adequado. E um dos caminhos que os municípios poderiam tomar, ou eles faziam um consórcio intermunicipal, ou eles buscavam a iniciativa privada e buscar uma empresa que iria dar uma destinação adequada para o lixo. Então, tem vários exemplos de municípios que fizeram consórcios intermunicipais. O que seria isso? São municípios que têm um problema comum, no caso o lixo a céu aberto, e eles sozinhos, eles não iriam dar conta, porque não têm recursos financeiros suficientes para fazer um aterro sanitário. Então o que eles fazem? Eles se unem, né? Então temos o exemplo no caso de 4 municípios que podem se unir, um deles pode entrar com o terreno, o outro pode entrar com os equipamentos para fazer a terraplanagem, o outro pode entrar com recursos financeiros para comprar a manta, que vai impermeabilizar o solo, o outro pode entrar com capacitação das pessoas que vão fazer a separação do lixo, pode se formar uma cooperativa para reciclagem do lixo. E então tem várias ações que podem ser tomadas e o benefício pode ser de todos. E esse é um exemplo que vamos agora transpor ele para outras áreas, né? Outros problemas podem seguir a linha dos consórcios intermunicipais, das parcerias público-privadas, quando se vai com empresas. Então, existem caminhos, alternativas que precisam ser provocadas? Precisam ser provocadas. A gente está usando essa expressão, né, professor? Porque provocadas e, em muitos casos, oportunizadas. Sim. Né? Certamente já foi tema de outros programas aqui, né? Nós trabalhamos no curso com o conceito de coprodução, né? Ou seja, tem muitas soluções de problemas que a própria sociedade pode ela assumir, né, o papel de executar e tentar resolver, né? Então, nesse sentido, um papel importante do poder público é oportunizar isso, é criar legislações, é criar mecanismos que facilitem, que transfiram inclusive os meios para que a comunidade possa resolver o seu problema por si só, né? Existem outros exemplos, e aí também o poder público ele pode oportunizar, que é de propiciar que a sociedade se articule, se organize para resolver problemas que não são funções do poder público resolver, né? Por exemplo, organizar a questão da mão de obra num determinado bairro, criar uma cooperativa de trabalho, não é função do poder público criar emprego, mas ele pode oportunizar, ele pode dar condições para que, por exemplo, as pessoas que trabalham com mão de obra, com carpinteiro, marceneiro, um pedreiro, num determinado bairro, se organize, se articule para se capacitar, para adquirir meios para exercer sua profissão e executar o seu trabalho no próprio bairro, né? Em outros países isso é coisa corrente. No Brasil a gente já tem diversas iniciativas acontecendo. Na área do meio ambiente, né? Existem aqueles municípios, e nós temos na Grande Florianópolis municípios que têm esse papel, né? São municípios que têm um potencial ambiental extremamente grande, né? E que muitas vezes ficam com o ônus desse potencial. Te dou um exemplo.
o município de Santo Amaro da Imperatriz, o município de Anitápolis, de São Bonifácio, eles têm um papel estratégico para a região em função de fornecimento de água. Sim. Né? Mas eles pagam por isso. Porque a partir do momento que tu tem isso, né, tu tem que preservar as áreas que poderiam estar sendo produzidas, utilizadas para a agricultura, tem que ser preservadas em função da manutenção da qualidade e a quantidade da água. O senhor acredita que esse ônus, até vamos pegar esse exemplo, que é um exemplo riquíssimo e é fundamental de discutir isso, o abastecimento, né? Esse ônus ainda, ele também é causado pela falta de ativarmos e essa concepção de região metropolitana estarem ativa? Está apenas uma lei lá parada esperando que o governo efetive? Esse ônus passa por isso? É importante a gente ressaltar dois aspectos. Primeiro, a região metropolitana, o que ela é? É uma articulação, não é um ente, né? É uma articulação entre os municípios que, a priori, deveria trazer benefícios para todos eles, um nível de desenvolvimento igual para todos os municípios. Por exemplo, apoiando, vamos supor, essa região que o professor citou como exemplo. No caso da água, né? Nós, Florianópolis, Palhoça, Biguaçu, São José recebem a água que vem de Santo Amaro da Imperatriz. Como ele mencionou, Santo Amaro da Imperatriz não recebe um valor monetário por essa água, inclusive tem o ônus de ter que preservar. Mas o que acontece em outros, já acontece em São Paulo, acontece no Rio de Janeiro, mas principalmente em São Paulo. Existem comitês de bacias hidrográficas, e a partir da existência desses comitês de bacias hidrográficas, a Agência Nacional das Águas, desde 97, ela estabelece que é possível fazer uma cobrança pelo uso da água. Então, se a água é retirada de um determinado manancial, quem as recebe deveria pagar por isso. Né? Então, no caso, a empresa, que no caso nossa seria a Casan, que retira a água do manancial, deveria pagar por essa água retirada, sem repassar isso necessariamente para os consumidores. Sim. Né? Pagando por essa água, a Santo Amaro da Imperatriz seria beneficiado. Né? Ele teria que investir na preservação dos mananciais. Né? E seria, de certa forma, compensado por ele não poder fazer o corte das árvores, né, ou fazer empreendimentos naquela área onde existem os mananciais. Parece que a discussão da região metropolitana, com essa expansão que a professora traz, ela parece que está meio que deixada de lado com a ativação das secretarias regionais. Parece que não há um movimento tanto da sociedade civil quanto das lideranças políticas. Porque assim, como que hoje em Santa Catarina nós temos 9 regiões metropolitanas. Como que elas foram instituídas? Uma crítica que se pode fazer é que elas não foram instituídas levando em consideração alguns fatores como os limites dos municípios ou a área de influência daqueles municípios. Muitas delas foram estabelecidas em função de critérios mais políticos ou algum interesse. Então é importante lembrar que a região metropolitana ela tem essa característica que deveria ser uma região, uma metrópole que tem influência sobre as demais, mas que deveria buscar o crescimento equilibrado de todos os municípios que fazem parte dela. Hoje, se a gente for pensar na região metropolitana de Florianópolis, a gente vai ver que tem municípios que têm um crescimento negativo ou municípios que têm um crescimento em nível zero, né, que estão tendo um esvaziamento populacional, né, o esvaziamento do PIB. Então, o que está acontecendo com esses municípios? São municípios que são potenciais fontes de imigrantes que vão vir para as cidades polo, que eles imaginam que tem mais condições e vão trazer problemas. Né? Então, é importante que se pense em políticas regionais para que não ocorra esse esvaziamento desses municípios, essa diminuição do PIB, diminuição da população, diminuição da força de trabalho. Né? Porque a região metropolitana ela não seria uma porta para essas ações que falávamos no bloco anterior dos consórcios, de todo esse incentivo de buscas e recursos, até mesmo recursos do governo federal que viriam via consórcios, região metropolitana? Eu particularmente acho que no Brasil a gente tem um vazio em termos administrativos. Né? Nós temos basicamente 3 entes federativos. Não, basicamente não, temos 3 entes federativos. Né? O município, o Estado e a União. Né? Entre o município e o Estado, né, a gente tem um vazio. E o vazio se consolida exatamente nessa discussão que nós temos aqui. Nós não temos quem gerencie, quem administre aquilo que é comum.
Né? Nós não temos isso, não temos esse ente. A região metropolitana talvez seja aquilo que mais se aproxima disso, de uma maneira ainda muito frágil. Né? A gente pega um país como a França, como a Alemanha, esse ente ele foi instituído nas últimas décadas. Né? Na França, por exemplo, ele tem a região como um ente do esquema da federação, né? Com poder, com mandato, ela tem determinados temas que é ela que governa, né? Coisas que nós não temos aqui. Então nós sempre vamos ficar com essa fragilidade, né? Que se constitui uma região metropolitana, ela tem um determinado poder, ela contribui, ela avança num determinado Mas o papel sentido, dela ainda está... Mas ainda é muito frágil. Ela ainda vai estar subordinada aos interesses dos municípios. Porque, na verdade, a região metropolitana é uma zona de serviços comuns. Ela não é um ente, né? Mas ela, se ela estiver estruturada, ela pode ser gerida por um conselho, né? Formado por representantes do poder público, dos municípios que fazem parte dela, também do governo do estado, né? E até mesmo cidadãos. E com essa gestão, buscar o crescimento de todas as cidades que dela fazem parte. Ou seja, parece que foi o que tentou se criar, que estou supondo, sem chegar a um conceito do governo com as secretarias regionais, que teria os conselhos de discussão nas secretarias regionais, mas também que parece que não estão conseguindo engrenar essa... É porque tem que pensar em termos de descentralização e desconcentração, não é? Que é uma grande discussão, né? Tem diferenças entre esses conceitos, né? Porque se você for pensar em descentralização, você vai dar poderes, você vai transferir a sede administrativa, no caso, né? Você vai ouvir os cidadãos daquela região e eles vão discutir numa SDR, né? Numa secretaria, e eles vão ter autonomia e recursos financeiros que eles vão gerir e eles vão decidir onde que eles querem investir aqueles recursos. Agora, quando tem só a desconcentração, você também tem uma determinada região, só que você não dá autonomia para ela, você não dá poder de decisão, você não dá recursos financeiros para que possam ser discutidos. Onde que eu vou aplicar esse recurso nesses municípios que fazem parte da minha região? Qual a minha necessidade, né? Qual a minha necessidade? A importância, é muito importante esse primeiro passo que foi dado em Santa Catarina de se descentralizar. Né? Mas na verdade não ocorreu exatamente. Agora é desconcentrar o poder. Desconcentrou, né? Na verdade não houve uma efetiva descentralização. Mas é um primeiro passo. Esses conselhos de desenvolvimento regional, eles seriam para as pessoas discutirem os projetos, os programas a serem implementados na sua região, e eles deveriam ter autonomia financeira para decidir quais desses projetos e programas seriam implementados, como. Não é? Vamos fazer um breve intervalo, voltamos para o nosso quarto e último bloco, hoje discutindo gestão territorial e desenvolvimento municipal. Espero que nós estamos levando até você alguns conceitos, algumas ações necessárias para pensarmos coletivamente e encontrarmos soluções juntos. Afinal, aqui hoje nós estamos numa região conurbada, os nossos problemas são comuns, os nossos dilemas são comuns e precisamos agir coletivamente. Voltamos em instantes. De volta com o programa Gestão em Foco, chegando ao nosso quarto bloco, contando com a ajuda dos professores Valério Turnes e Emiliana Debetir, que estão nos ajudando então a refletir. Já quero novamente agradecer a presença de vocês e nos ajudar a compreender a questão da região metropolitana, os seus desafios, os seus problemas, né? Que ainda temos muitos a refletir e a buscar soluções. Professora, a gente falou aqui da água e do lixo. Falamos um pouco de mobilidade urbana, mas a gente não falou da questão da acessibilidade, né? Eu creio que é importante a gente falar sobre acessibilidade urbana também, porque se a gente for pensar, nós temos um grande percentual de pessoas que tem algum tipo de deficiência. Pode ser auditiva, pode ser visual, pode ser de mobilidade. Então essas pessoas, elas chegam a quase 15% da população brasileira.
Fora isso, nós temos um grande percentual de idosos. É isso que eu ia perguntar, você não colocou nesse percentual dos idosos, né? Eles representam como 7,4% da população brasileira. Então, juntando esses dois percentuais, a gente tem algo em torno de 22% de pessoas que eles precisam de acessibilidade, eles precisam de uma cidade que possibilite que eles tenham acesso ao transporte público, né, em diferentes modalidades, que eles tenham acesso para os pontos comerciais da cidade. O que a gente observa é que isso não é... As pessoas que constroem a cidade, às vezes, deixam isso um pouco de lado. Os engenheiros, os arquitetos deixam isso um pouco de lado. A gente vê que até muitos prédios públicos não têm acessibilidade, né? É diferente você projetar alguma coisa para uma pessoa que é cadeirante, né? Você pode colocar uma rampa do lado de uma escada, mas acontece que você tem que pensar também que uma pessoa que não tem é cega, aquela rampa, se não tiver um piso podotátil, já não vai ser não vai ser a solução para ela. Não vai ser a solução para ela. Então ela precisa. E o que a gente vê muito hoje na cidade é que você muda. O ideal seria que você mudasse o modal, então mudasse o sistema de transporte, mas continuasse tendo acessibilidade. Então a pessoa, ou um idoso, ou uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, quando ele saísse de casa, ele pudesse acessar a calçada, depois ele pudesse chegar até uma parada de ônibus, pegar o ônibus, depois entrar no ônibus, sair do ônibus, chegar até um ponto de metrô, digamos, ou qualquer outro tipo de transporte, ele tivesse facilidade, não tivesse nenhuma interrupção, né? E às vezes a gente encontra muitas dificuldades nesse sentido. Ou seja, e não estamos discutindo isso, né? As Não. soluções para isso. Veja bem, eu acho que uma preocupação que a gente tem que ter, e eu acho que a cidade tem que ter, e sinceramente eu não me preocupo com os problemas do passado da cidade, não me preocupo com os problemas do presente da cidade, agora eu me preocupo com os problemas do futuro da cidade. A nossa Sim. quantidade de idosos vai ser cada vez maior. Com a expectativa de vida. Esse tema, Florianópolis, por exemplo, hoje, Florianópolis deve ter hoje uns 30 mil pessoas com mais de 60 anos em Florianópolis, na população de Florianópolis. As estimativas populacionais que estão orientando o plano diretor, a discussão do plano diretor de Florianópolis, dizem que Florianópolis vai dobrar essa população no ano 2030. Então nós teremos em Florianópolis 800 mil habitantes. Nessa população, as pessoas com mais de 60 anos de idade serão 20%. Portanto, cerca de 160 mil pessoas com mais de 60 anos de idade. Isso muda completamente o perfil da cidade. Então, em termos de acessibilidade, de serviços, de serviço de saúde, serviço de hospedagem, tudo muda. Né? O que a cidade está fazendo para isso? Muito pouco. Né? Certamente esse mesmo argumento nós podemos trazer para os outros municípios da Grande Florianópolis. O que nós estamos falando? 2030 é logo ali. É muito rápido, né? Muito rápido. Em termos de história, isso é nada, é muito pouco. O que a gente faz hoje? A gente tem um problema de congestionamento, a gente constrói um viaduto. No dia que a gente inaugura o viaduto, se faz a primeira fila em cima do viaduto. Né? Então, assim, a solução, nós estamos correndo atrás, e não adianta. Na velocidade, a Prefeitura de São José atender uma demanda de 40 mil novos cidadãos em 10 anos é praticamente impossível. Ou a gente começa a pensar diferente, né, e montar estratégias diferentes, ou a gente não vai nunca atender essa demanda. A gente continua apagando incêndio, né? Resolvendo só, querendo... A gestão pública, ela se especializou em tentar resolver os problemas que passaram, Acho que né? a nossa concepção de cidade tem que mudar. Acho que a gente muda de paradigma na tecnologia, né? A gente muda de paradigma nas relações de trabalho, né? Mas as nossas relações com a cidade, nossa maneira de ver a cidade, muda muito pouco. O que falta também, se a gente for pensar no cidadão, o que falta para ele? Falta informação. Muitas vezes, o cidadão ele até sabe que existem os pisos podotáteis. Já ouviu falar, olha, ele já viu aqueles pisos coloridos, podem ser hidráulicos ou podem ser de poliuretano, mas ele acha bonitinho, ele até compra, mas ele não sabe como usar. Ele não sabe que existem pisos que são para sinalizar,
de alerta para um perigo e tem pisos que são direcionais. Então acaba que às vezes a gente vê a colocação dos pisos totalmente errado, porque foi o particular que colocou, até uma obrigação que ele coloque de acordo com a legislação do Código de Posturas de Obras, só que ele não sabe como colocar. E de que maneira o Código de Posturas de Obras, até que em São José que está sendo novamente discutido, está chegando ao cidadão? Então, como que a gente pode fazer essa discussão? Talvez transformar isso de uma forma mais acessível. Além de fazer audiências públicas, ou que é muito formal, muitas pessoas às vezes não vêm na Câmara para participar efetivamente, talvez ir numa associação de moradores e falar sobre isso, que é uma coisa mais próxima do bairro. Talvez fazer cartilhas com uma linguagem bem simples e ilustrativas, né, mostrando como, transformando, por exemplo, as normas da BNT que falam sobre esses pisos, trazer as normas da BNT mais o Código de Obras e de Posturas e botar isso numa linguagem mais acessível para o cidadão. Talvez seja uma solução. E além de levar a informação é que será capaz de mudar esse paradigma de relação com a cidade, né? Somente via a informação que vai promover esse conhecimento e essa mudança. E mudando esse paradigma, a gente vai mudar também aquele velho problema que nós estamos falando aqui no nosso estudo, aqui no nosso intervalo brincando. Ninguém quer o problema perto de casa. Eu não quero um aterro, eu não quero um presídio, eu não quero um cemitério, eu não quero uma central de triagens, eu não quero o problema perto da minha. E a segurança pública está aí, é um grande dilema, a gente reclama, mas ninguém quer. Às vezes a participação também nos conselhos, que é os conselhos de segurança comunitários, às vezes não é tão alto também, como a gente falava anteriormente. As pessoas às vezes não se sentem motivadas a participar, né? Ou não querem dispor do seu tempo para discutir as questões da cidade. E é muito importante que isso aconteça. A sociedade parece que não se dá conta da força que ela tem, do poder de mobilização e de pressão que ela pode exercer sobre o governo, né? E muito mais forte num governo municipal, né? Exatamente. Então, nós estamos numa época em que tem alguns sentimentos que nos movem. Um é a história do delegacionismo, né? A gente delega a outros a democracia da delegação, né? Eu elejo o prefeito, então, a responsabilidade é dele, eu vou cobrar se ele fez ou se não fez. Eu não tenho mais, ou o vereador, ou delegar ao policial, a segurança, ao professor, a condição de... A gente vive muito esse espírito de delegar. E o outro é a gente se fechar. Né? O cidadão, as pessoas, elas se... Então, como é que eu contribuo para resolver o problema da segurança? Fazendo um muro bem alto, eletrificando o meu muro, botando o alarme eletrônico. Então, com isso, eu estou contribuindo, entre aspas, para resolver o problema da segurança. Né? Quando isso não leva a lugar nenhum. Tem outra forma que você poderia pensar, que seria, existe abertura para isso, existem os conselhos, que nem a gente falou, conselho de segurança, existem vários conselhos dentro da estrutura de uma prefeitura que possibilitam que o cidadão participe. Geralmente esses conselhos, eles não são deliberativos, eles são consultivos, ou seja, qual é a ideia de consultivos? Eles vão dar sugestões para o prefeito, mas é uma forma de participação, há uma abertura para isso. Né? O poder que as associações de moradores possuem também de organizar, mobilizar a comunidade e levar as reivindicações, a cobrança, né? Tem um conceito que nós não falamos aqui, certamente em outros programas vocês já tocaram, que é o conceito de capital social. Né? Quando a gente junta o conceito de capital social com o conceito de identidade territorial, de sentimento de pertencimento, a gente geralmente tem um lugar desenvolvido, ou um lugar com grande potencial de desenvolvimento. O que é, basicamente, o que é o capital social? É a capacidade que a sociedade tem de se articular para promover o seu bem comum. Quando a gente tem uma comunidade, um território, onde a capacidade de se articular, de se organizar, de interagir, o nível de confiança, ele contribui para a promoção do bem comum, para resolver essas questões, a gente tem aliado a isso identidade, pertencimento, a gente ou tem um grande potencial de mudança ou já tem um lugar que é desenvolvido e que vai caminhar para o bom caminho. O que é que nós temos hoje nos nossos municípios, né? Sociedades desorganizadas, desarticuladas, onde as pessoas pouco se preocupam com o bem comum. Não é? É isso que nós estamos falando, as pessoas não estão preocupadas com o bem comum. A hora que eu estou na fila, eu reclamo da mobilidade urbana, mas eu estacionei meu carro já acho que sim. Reclamo do motorista da frente, reclamo do prefeito, reclamo do guarda, do trânsito. Né?
às vezes não respeita aquelas placas onde que deve ser uma vaga preferencial para idoso ou para deficiente, né? As pessoas têm que começar a participar, participar desses conselhos, participar das associações, mas também fazer a sua parte, né? Buscando informações, buscando formas de cobrar, mas também formas de ele mesmo participar e ajudar no planejamento da cidade. A lógica para nós repensarmos a cidade, nosso território, nossa ocupação saudável será essa. Eu acho que eu poderia resumir dizendo, eu quando olho uma cidade, eu penso a cidade como um organismo vivo. A cidade ela cresce, ela encurta, ela tem horas que ela está movimentada, tem horas que ela está calma, né? Então ela é um organismo vivo, ela cresce para um lado, engorda, emagrece, né? Isso é uma cidade, ela pode ser pensada como um organismo vivo. Se a gente tem um organismo sem alma, né? A gente tem uma cidade que não tem alma, que as pessoas não se sentem presentes, que ninguém gosta da cidade, a gente tem uma coisa que não vai para lugar nenhum, né? E é muito próximo do que a gente tem hoje. Quando a gente tem uma cidade com alma, eu digo que a gente tem um território. Então, voltando lá ao nosso conceito inicial, né? Eu gostaria que todos os nossos municípios se transformassem em territórios, ou seja, em lugares com alma, né? Lugares em que os cidadãos se sentem pertencentes, estão dispostos a contribuir, a preservar, a cuidar, querem o bem. Isso para mim é um lugar com alma. As nossas cidades são cidades sem alma. Nossas cidades, quem conhece a história, quem de São José conhece a história de São José? Cada vez menos, porque as pessoas vêm de fora, né? É uma história nova que vai se construindo, mas que não é transmitida, não é conservada, não é valorizada. E a cultura vai morrendo. A cultura vai morrendo, os hábitos, né? Então vai perdendo a alma. Então talvez um dos grandes desafios que nós tenhamos, talvez seja um pré-requisito, a gente viabilizar tudo isso que a gente falou aqui, consórcio, região metropolitana, PPP, talvez seja um pré-requisito a gente construir alma nas nossas cidades. Sim, ou seja, ser cidade, né? Transformá-la exatamente numa cidade. Né? E o gestor público, né, a Câmara de Vereadores, tem um papel muito importante em relação a isso. Devem ser os líderes desse processo, né? De encampar isso. Né? A hora que eu sou um bom gestor, eu estou contribuindo para fortalecer esse sentimento. Se eu sou um mau gestor, eu estou contribuindo para criar cidades sem alma. Chegamos ao final dessa nossa conversa com essa bela reflexão, professor, que ainda há tempo, né, de nós mudarmos e transformarmos as nossas cidades em cidades com alma. Agradeço a professora Emiliana Debetira, obrigado, professora, mais uma vez. Obrigada também. Professor Valério Tunes, também agradeço a sua participação. Obrigado e disponham da ESAG, né, do curso de Administração Pública, da UDESC. Obrigado. Esse foi o programa Gestão em Foco de hoje, que então trouxe como tema Gestão Territorial e Desenvolvimento Municipal, com apoio do curso de Administração Pública da ESAG. Está feito o convite, então no final desse nosso programa vamos transformar e tomarmos posse, vamos nos transformar em cidade, dando vida a esse grande organismo. Até o próximo programa com um novo tema, trazendo instrumentos para você analisar melhor a gestão pública da nossa cidade. Até lá!